O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Reunimos neste capítulo algumas comunicações espontâneas que podem completar e conformar os princípios expendidos nesta obra. Poderíamos inserir um número muito maior, mas nos limitamos àquelas que mais particularmente se referem ao futuro do Espiritismo, aos médiuns e às reuniões. Damo-las ao mesmo tempo como instruções e ou como modelos do gênero de comunicações realmente sérias. Encerramos o capítulo com algumas comunicações apócrifas, seguidas de observações apropriadas a fazê-las reconhecer. Segunda parte, das manifestações espíritas. Capítulo 31. Dissertações espíritas sobre o espiritismo. Parte 1. 1. Tende confiança na bondade de Deus e sede bastante esclarecida, para compreender que Ele vos prepara um novo destino. Não vos será possível, é verdade, desfrutá-lo nessa existência, mas não sereis felizes se mesmo não revivendo neste globo, pudesseis apreciar do alto a obra que começastes e que se desenvolverá sob os vossos olhos? Revesti-vos de uma fé sólida, sem vacilações, para enfrentar os obstáculos que parecem dever levantar-se contra o edifício cujos fundamentos lançastes. As bases em que ele se apoia são firmes. O Cristo colocou a sua primeira pedra. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre, trabalhai, construí e Deus complementará a vossa obra. Mas lembrai-vos de que o Cristo não considera seus discípulos os que só têm a caridade nos lábios. Não basta crer, é necessário, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência e do desinteresse. Sem isso, a vossa fé será estéril para vós. Santo Agostinho. 2. O Cristo mesmo é quem preside os trabalhos de toda a natureza, que estão em vias de realização, para vos abrir a era da renovação e aperfeiçoamento que vos foi predita pelos vossos guias espirituais. Se com efeito lançardes os olhos além das manifestações espíritas, sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis, sem qualquer dificuldade, os sinais precursores que vos provam de maneira indubitável que os tempos são chegados. Estabelecem-se as comunicações entre todos os povos, as barreiras materiais são derrubadas, os obstáculos morais que impedem a sua união e os preconceitos políticos e religiosos desaparecerão rapidamente. Assim, o reino da fraternidade se estabelecerá de maneira sólida e durável. Observai desde já que os próprios soberanos, impelidos por mão invisível, tomam, coisa inacreditável para vós, a iniciativa das reformas. As reformas que partem de cima, de maneira espontânea, são mais rápidas e duráveis que as que procedem de baixo, arrancadas pela força. Apesar dos prejuízos de criação e de educação, malgrado o oculto da tradição, eu já havia pressentido a época atual. Por isso sou feliz, e mais feliz ainda de poder vir aqui vos dizer: irmãos, coragem, trabalhai por vós e para o futuro dos vossos. Trabalhai, sobretudo, para vos melhorardes pessoalmente, e podereis desfrutar na próxima existência de uma felicidade tão difícil de imaginar agora, quanto a mim de vô-la fazer compreender. Chateaubriand. 3. Penso que o Espiritismo é um estudo inteiramente filosófico das causas ocultas, dos movimentos interiores da alma, pouco ou nada esclarecidos até hoje. Explica mais ainda do que desvenda novos horizontes, a reencarnação e as provas que suportais antes de chegar ao alvo supremo não são mais apenas revelações, mas confirmações plenas da verdade. Sou tocado pelas verdades que por este meio são trazidas à luz. Digo meio com intenção, pois ao meu ver, o Espiritismo é uma alavanca que derruba as barreiras da incompreensão. A preocupação com as questões morais está sendo despertada por toda parte. Discute-se a política que desperta o interesse geral. Discutem-se os interesses particulares. Despertam paixões o ataque ou a defesa de personalidades. Os sistemas conquistam partidários e detratores. Mas as verdades morais, que são o alimento da alma, o pão da vida, permanecem na poeira acumulada pelos séculos. Todas as formas de aperfeiçoamento parecem úteis aos olhos do povo, menos as da alma. Sua educação, sua elevação, parecem quimeras que servem apenas para ocupar os lazeres dos padres, dos poetas, das mulheres, seja como simples moda ou a título de ensinamento.
Se o espiritismo ressuscita o espiritualismo, dará à sociedade o impulso que despertará em uns a dignidade interior, em outros a resignação e em todos a necessidade de elevar-se para o Ser Supremo, olvidado e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. J. J. Rousseau.